Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão para a prova bimestral. Chegamos na reta final, não é mesmo? O ano está acabando e essa é a última prova que nós temos esse ano. A não ser que você não se dedicou como deveria, e aí eu os verei no exame ou na recuperação. Espero que todos passem e é para isso que esse vídeo serve. Bom, vamos lá. Sugiro que durante esta videoaula você pegue um caderno, pegue um livro didático, tá? E acompanhe comigo. Por quê? Porque conforme eu vou falando, você anota aí o que achar importante e provavelmente o que eu falar é de fato importante. Já aviso que a gameplay que está no fundo do vídeo não é minha, tá? Ela é de um canal chamado Game Database Live. É um canal que libera vídeo sem copyright, ele não requer direito de imagem. E é isso. Enfim, curtam a gameplay, aproveitem a aula. Qualquer dúvida me procurem em sala de aula. Para algumas turmas eu já fiz a revisão, outras eu vou fazer no decorrer das semanas. Tá? Lembrando que eu tô gravando isso no dia 4 de novembro. Com certeza, até a semana das bimestrais eu já revisei com todo mundo em sala de aula, tá? Mas para quem eu já revisei em sala de aula semana passada, essa videoaula pode ser um pouco repetitiva, tá? Mas não se preocupe, vai ser bem útil. Enfim, vai surgir aquela lendária pergunta: o conceito de ecossistema, bioma e biosfera é um sinônimo? Explique sua resposta. Nós podemos começar todo o capítulo 13 fazendo essa pergunta, né? Então, não, eles não são sinônimos. O ecossistema se refere a um conjunto de comunidades biológicas que interagem com os fatores. O que quer dizer isso, professor? É um conjunto de animais, tá? Pessoal, peço desculpas, tá meio barulhento aqui ao redor, mas não tem o que fazer, não tem estúdio. Então é um conjunto de comunidades de animais que interagem, conversam entre si. Esse conversa, dizer, vivem na natureza, cada um tendo a sua função. O bioma, ele é uma unidade maior e mais abrangente do ecossistema, que vai ter diferentes tipos de ecossistema dentro dele, tá? A classificação do bioma, ela é muito mais focada por um meio físico, tá? Já a biosfera, ela é a camada da Terra que reúne todos os ecossistemas existentes. É o conjunto de região do planeta Terra e vai abrigar todas as formas de vida, tá? Enfim, só para confirmação, a palavra biosfera vai derivar do grego bios, que é vida, e sphaira, seria esfera. Enfim, só para cargo de curiosidade, tá? E aí a apostila lá no capítulo 13 vai falar para nós sobre formações vegetais. É importante que vocês conheçam elas muito bem, tá? É importante que vocês pesquisem sobre um bioma. O bioma que eu vou deixar como dica para vocês seria o bioma de Cerrado, tá? É um bioma presente na região do Centro-Oeste e é o bioma que a gente está vendo sendo desmatado o tempo inteiro. Ele é um bioma que está sofrendo bastante desmatação para a criação de gado. A gente até com a turma, né, se não me engano foi com o sexto ano C, eu cheguei a ler em sala de aula algumas características do bioma. Mas é literalmente isso, pessoal. Entrem no Google, pesquisem a respeito do Cerrado, como que ele funciona, como que ele é, tá, onde eu encontro ele. Então, ele é considerado o segundo maior bioma da América do Sul. Também é conhecido como savana brasileira, tá? A gente vai ter uma floresta estacional e o campo ao mesmo tempo ali na região. Tá? Pesquisem imagens do Cerrado, que animais vivem ali, beleza? Ou vocês podem falar sobre o mangue também, tá? É um outro bioma que a gente conhece até aqui em Joinville, não é mesmo? É um bioma alagado, por assim dizer, de água salobra, que mistura água salgada com água doce. Em alguns lugares é chamado de berço do mar, onde muitas espécies vêm colocar suas ovas no mangue, por ser uma região mais segura para desova.
E não só o peixe por assim só. Outros animais vão participar desse momento do que é um mangue. Então, abrindo a apostila, a gente vai ver... Tá, eu tô com um problema aqui no site com a apostila. Mas enfim, a gente vai falar sobre diversas formações vegetais ali com a apostila. E aí em sala de aula, pessoal, eu comentei com vocês sobre aquela HQ da Liga da Justiça, né? Algumas turmas eu comentei, outras não. Enfim, eu pretendo conversar com todos vocês a respeito disso. É chamado de Liga da Justiça da América, tá? O modelo número 86. Vocês podem pesquisar na internet depois para ver que HQ é essa. E nela tem o Superman, o Flash aparece de detalhes nela e o Batman. E as pessoas gritam por socorro, pedindo ajuda, estamos com fome, não há comida no planeta Terra. E a gente vê assim um rosto de desespero no Superman e uma preocupação do Batman. E as pessoas implorando ao Batman por comida. E aí eu chamei a atenção de vocês em sala de aula sobre isso, né? Que embora o Superman fosse aquele ser poderoso da Liga da Justiça, que tem super força, visão de raio-x, visão de raio laser, sopro gelado, voa e muitos outros poderes, ele não consegue fazer comida surgir do nada. O Batman, mesmo que ele seja super rico e tenha todo o dinheiro do planeta Terra nas mãos dele, não tem comida para comprar, a comida acabou, o dinheiro é só um papel. Então nós temos ali a imagem do egoísmo e ganância sendo representada pelos seres humanos. Eu comentei até que essa HQ conta a história que a humanidade aqueceu tanto o oceano que matou os plânctons no fundo do mar. E esses plânctons eram a base da cadeia alimentar e, consequentemente, a vida marinha foi se destruindo pouco a pouco, tá? A vida marinha foi se acabando e se reduzindo a zero. E a gente vai entrar naquele caso das conferências das partes, né? Na conferência de Estocolmo, onde pela primeira vez os países se uniram para falar sobre sustentabilidade. E professor, o que é sustentabilidade? É a capacidade que uma geração tem de utilizar seus recursos a fim de que as próximas gerações também possam utilizar. Eu sei que eu repito muito essa frase, mas ela é extremamente importante, tá? Onde eu quero chegar com isso? Bom, é aquela ideia, eu vou comer uvas, mas eu não vou acabar com todas as uvas do planeta, porque se eu comer todas as uvas do planeta, não tem mais uvas. Eu vou usar a água, mas eu não vou acabar com toda a água limpa do planeta, porque se eu acabar com toda a água limpa do planeta, não tem mais água, tá? A mesma coisa é, vou extrair madeira, mas eu não vou acabar com todas as madeiras do planeta, tá? Recentemente saiu uma notícia de qual é o material mais raro no universo, tá? Ou seja, qual que é se é o minério, se é diamante, qual que é esse material que é mais raro, aquele que é mais difícil de encontrar em outros planetas, tá? Não é o diamante, porque tem planetas que a pressão é tão grande que literalmente chove no planeta Terra, tá? Se a gente fizer uma pesquisa rápida no Google de qual o material mais raro do universo, eu vou falar sobre o astato, tá? Que existem apenas 31 gramas de substância no planeta Terra. Mas em nenhum outro local a gente vai encontrar, tá, madeira, tá? A gente não encontra plantas, madeiras em outro local, por enquanto não. Tá? Pode ser que exista em um outro planeta, olha, hipoteticamente falando, pode, mas a gente tem que cuidar do que a gente tem, tá? É o que nós temos para hoje. E aí, pessoal, eu já falei para vocês que eu mais vou cobrar na prova é sobre florestas subtropicais e temperadas. Por que eu estou fazendo isso? Porque as florestas subtropicais é o que nós temos aqui, tá? Está onde nós moramos, são as florestas que nós encontramos aqui onde nós mora, tá? Então, eu vou cobrar sobre elas. Voltando a falar das conferências, tá?
As conferências vão acontecer para que os países conversem entre si a fim de promover um futuro melhor para a humanidade. Tentar deixar a ganância de lado. Só que olha só, as conferências começaram a primeira em 72. Desde então nós temos problemas em relação a quem deve reduzir gás carbônico, quem deve reduzir os gases que destroem o meio ambiente. Essa discussão é acirradíssima, tá? E dá problema na gigantesca maioria das vezes, e muitos países se recusam a cumprir, tá? Um exemplo que nós temos é em relação aos Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos alega que não tem por que eles reduzirem a quantidade de CO2 se a China também não vai. Mas quando a gente coloca num olhar histórico, a gente vê que a China ainda é um país em desenvolvimento, enquanto os Estados Unidos já é um país desenvolvido. É sobre aquele vídeo que eu mostrei para vocês em sala de aula. Os países como França, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Japão, por assim dizer, foram países, todos os países do G7 foram países que historicamente se industrializaram primeiro, tá? E as primeiras indústrias não tinham nenhum filtro de carbono, não tinham nenhuma consideração com o meio ambiente. Esses países cresceram destruindo o meio ambiente, tá? E agora que eles são ricos, eles veem os países em desenvolvimento crescendo da mesma maneira que eles cresceram, e eles querem impor uma medida contrária a isso. Eles querem impedir que esses países cresçam, porque, bom, CO2 tem que ser cortado, né, galera? Então vamos parar com o CO2. Qual que é o problema? É que como eles já são ricos, eles já chegaram a um nível em que eles têm dinheiro suficiente para investir em energias renováveis. Enquanto países como Brasil, China, Paraguai, Uruguai, países de desenvolvimento, eles precisam poluir para continuar crescendo. Veja, eu não estou aqui condenando ninguém, eu estou contando um fato histórico, tá? E nesse caso, há uma problemática, porque os países grandes e ricos dizem que não vão parar de poluir porque os pequenos e pobres não pararam também. Só que para os pequenos e pobres eles poluem por uma necessidade, porque eles precisam crescer. Já os ricos poluem porque querem. Eles têm dinheiro para investir em tecnologias renováveis, tá? E aí, pensando nisso tudo, tá? A gente vai tendo conferências atrás de conferências. Em 92 vai acontecer a Rio 92, aqui no Brasil, onde vai surgir a Agenda 21, uma agenda de ações que cada país tomará para o século 21. Então, 92, século 20, nós chegamos no 2000, século 21. E ainda assim nós tivemos problemas. Em 97 surgiu o protocolo de Kyoto, tá? Protocolo na qual não deu certo, ele não resultou em quase nada. Por quê? Foi exatamente esse problema. Os países pequenos não pararam de poluir e os grandes se recusaram a parar de poluir porque os pequenos também não pararam, tá? E aí, tá? Treta após treta, problema após problema, nós chegamos até 2016 ou 2015, vamos dizer assim, que foi a Conferência de Paris, tá? Conferência essa que foi extremamente importante. Agora, esse número não é igual para todos, ou seja, vamos todo mundo cortar CO2. Não. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos distribuir, tá? Essa quantidade, ou seja, quem é mais rico vai parar mais, quem é mais pobre vai parar menos. O Brasil se comprometeu até 2030 a reduzir a 43%, tá, das quantidades de CO2 emitidas. Cada país estipulou uma meta fixa para si, ou seja, não é igual para todos como foi no protocolo de Kyoto. Agora há uma diferença. E as conferências que vêm depois são conferências que vão servir para confirmar que o Acordo de Paris está sendo cumprido, que esse acordo está sendo respeitado, tá? E aí, pessoal, a gente vai falar agora sobre desmatamento, tá? Então a gente viu esse caso, nós já estamos no capítulo 16, galera, então o professor aqui passou voando. Esses capítulos 13, 14, 15 e 16, eles são bem conectadinhos, tá? 16 ele vai falar sobre desmatamento, vai falar sobre poluição atmosférica, vai falar sobre poluição radioativa. Lembra que a gente falou na sala de aula sobre a usina nuclear de Chernobyl, a gente comentou sobre a usina nuclear brasileira, sobre o caso em Goiânia do Césio 137, tá? Tudo isso. Ou seja, o ser humano destrói o meio ambiente. Por quê? Naturalmente,
a espécie humana, quanto espécie, ela se desenvolveu a ponto de não ter um predador, tá? A gente hoje consegue se adaptar a qualquer habitat e ser um predador de qualquer animal daquela região. Nós só não somos predadores de animais em que a carne não é saborosa. Nós só não somos predadores de plantas em que a planta não é saborosa. Nós só não somos predadores de animais que a carne é venenosa, por exemplo, tá? Do resto, somos predadores de tudo. E aí com isso nós destruímos o meio ambiente, porque a gente chega em qualquer lugar, qualquer bioma, qualquer vegetação, qualquer característica, a gente consegue chegar lá, destruir essa vegetação e acabar com o bioma. Então nós precisamos zelar pelo nosso planeta. Nós só temos um. Embora seja muito interessante imaginar um dia as pessoas do planeta Terra indo morar em Marte, formando colônias em Marte, em outros planetas, isso ainda é só uma teoria para o futuro. O planeta que nós temos agora é uma verdade absoluta. Ele existe, ele é e ele será sempre o nosso planeta. A casa de onde os seres humanos existem e de onde vieram. Se no futuro alcançarmos outros planetas, outras regiões, tudo bem. Mas fato é, isso é um futuro incerto ainda. Nós temos que cuidar do nosso planeta agora. Então, pessoal, é isso, tá? Essa revisão é mais curta do que as anteriores. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, me procure em sala de aula. Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima manhã, uma ótima noite. Fiquem com Deus. E até a próxima aula.